Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo de número 5 a 13. Amém? Diz assim: estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Doce amigo Espírito Santo, essa é a tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale poderosamente aos nossos corações e que nós sejamos edificados, transformados, libertos e abençoados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse texto fala do treinamento dos filhos. Amém? Do treinamento que nós, como filhos de Deus, passamos. Porque a palavra disciplina aqui, a palavra correção, que aparece muito nesse texto, a ideia no original é exatamente essa, de treinamento, da educação dos filhos, da instrução dos filhos. Então isso é disciplina. Então nós estamos sendo como cristãos, como filhos de Deus, disciplinados por essa mão graciosa do Senhor. E é difícil nós pensarmos assim, que a ação disciplinadora do Senhor, do Pai, é fruto da sua graça, é fruto do seu amor e da sua misericórdia. Mas essa é a mais pura verdade. Amém? Quando Deus nos disciplina, quando Deus nos treina como filhos, isso é a ação da graça, da misericórdia e do amor de Deus para com as nossas vidas. Então, quando nós enfrentamos treinamento do Pai, seja ele em que área for, todos nós passamos por treinamento. Deus está nos treinando. E nenhum de nós, que somos filhos de verdade, filhos verdadeiros, escapamos do treinamento do Senhor. Nem o próprio Jesus ficou livre do treinamento. Eu acho muito precioso quando o autor de Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha que tremendo isso. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então o próprio Cristo, ele também sendo filho, passou pela ação de treinamento do Pai. Quando estava no deserto, nas perseguições que ele enfrentou, nas muitas batalhas que Jesus enfrentou, tudo isso estava treinando Jesus para algo maior, enquanto Filho de Deus aqui na terra. Então, se Cristo não foi dispensado, ele não se tornou cinzento disso, não será conosco diferente. Todos nós, se somos filhos de Deus de verdade, passaremos pelo treinamento.
que aqui nesse texto é chamado de disciplina, correção, e que a ideia no original é a ideia de treinamento de filho, de instrução de filho, de educação de filho. Amém? E quais são as lições que nós aprendemos com esse texto? A primeira lição que nós vamos aprender nesse texto, queridos, é que nós não podemos desprezar a disciplina vinda do Pai. Nós não podemos desprezar a disciplina vinda do Pai, por dois motivos. Primeiro, porque é uma recomendação bíblica. O autor, no versículo de número 5, ele cita Provérbios. Ele diz assim: se estáis esquecidos da exortação, e estáis esquecidos, ele faz uma pergunta, né? E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Qual é a exortação? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies. A ideia de desmaiar aqui é não desanime quando fores reprovado, ou disciplinado, ou corrigido pelo Senhor. Não fique desanimado. Então, ele está citando o que aqui? Ele está citando Provérbios 3:11. Então nós temos aqui uma citação bíblica, é a recomendação bíblica. E aí ele continua dizendo no verso 9: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Diga glória a Deus. Então isso significa que a disciplina é fruto da bondade do Pai. A disciplina é fruto da graça de Deus sobre nossas vidas. Está dizendo, olha, Deus disciplina a todo que ama. E Ele açoita, corrige, educa a todo aquele que Ele recebe como filho. Diga glória a Deus. Então isso não é quando nós estamos debaixo de disciplina do Senhor, quando nós passamos pelos testes da vida que Deus nos permite passar, que são treinamentos, seja em que área foi. Talvez você diz assim: pastor, eu estou passando nesse momento por um teste específico na minha vida. E todos nós estamos passando por testes, seja na vida financeira, na vida conjugal, na vida familiar, na vida espiritual, no ministério, na igreja, na relação com as pessoas, em nosso trabalho. Nós temos a oportunidade, nas experiências diversas que nós enfrentamos na vida, principalmente as experiências desafiadoras, difíceis, dolorosas, que nos causam algum tipo de dor e sofrimento. Nessas experiências, nós temos a oportunidade de experimentar a boa mão do Senhor sobre nós, nos ajudando, nos fortalecendo, nos ensinando. E isso é fruto da graça e da bondade do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 28, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Até esse momento que você está enfrentando agora, isso está cooperando para o seu bem. Até esse momento que você enfrenta agora, isso coopera para o seu bem. Então todos nós, nas mais diversas áreas da nossa vida, temos a oportunidade de experimentar a ação de Deus cooperando para o nosso bem. Então não pense você que quando você enfrenta os testes da vida, as provações, os desafios, a disciplina do Senhor, que é porque Deus não gosta de você, que é porque Deus não ama mais você, que é porque Deus esqueceu de você. Pelo contrário, o texto é claro e até mesmo enfático quando diz que Deus disciplina quem ama. Ele não disciplina quem odeia, ele disciplina quem ama. E ele açoita a qualquer que recebe por filho. Corrige, instrui. A ideia aqui é exatamente essa, de instrução, de correção, de disciplina. Amém, amados? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. A outra verdade desse texto é que a disciplina do Senhor na nossa vida, ela é evidência de que nós somos filhos de Deus. É uma prova. Se você enfrenta, se você passa pela disciplina do Senhor, se você passa pelo cajado do Senhor, é a prova de que você é filho de Deus. A Bíblia diz isso claramente no versículo de número 7. É para a disciplina que perseverais. E se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige?
Mas se estáis sem correção, da qual todos são feitos participantes, se todos aqui são todos os filhos de Deus são participantes da correção do Senhor. Se vocês estão sem correção, da qual todos são feitos participantes, logo sois bastardos e não filhos. O que significa dizer isso? Significa, queridos, que se você está experimentando a disciplina do Senhor, isso é evidência de que você é filho de Deus. Porque Deus só disciplina os seus filhos, apenas os seus filhos. Amém? Deus não disciplina os filhos alheios. Todos os filhos, diz o texto, participam da disciplina. E você não é exceção. Nem eu sou exceção. Quantas vezes eu mesmo já estive debaixo da mão disciplinar do meu pai? Quantas e quantas vezes na minha vida Deus permitiu que eu fosse treinado no fogo, na fornalha das provações, das adversidades, das dificuldades, momentos em que eu não tinha em quem me apegar, senão somente ao Senhor. Momentos e momentos e momentos que eu não tinha a quem recorrer, senão somente ao Senhor. E isso produziu em mim mais fé, produziu em mim mais santidade, produziu em mim mais dependência do Senhor. Amém? Então o texto diz que todos os filhos são feitos participantes. O que é interessante, queridos, Deus não disciplina filho alheio. Deus não disciplina o filho do outro. Deus só disciplina os seus filhos. Então, se você enfrenta a disciplina do Senhor, não é porque você não é filho, pelo contrário, isso prova que você é filho. Porque o filho do inimigo, Deus não disciplina ele, não. É por isso que você fala, mas rapaz, esse camarada do mundo faz isso e aquilo, parece que a vida dele está boa. Deus deixa, Deus vai dando corda. Você está entendendo? Agora, quando Deus puxa a corda, entende? É de uma vez só. Mas você não, você é filho. Diga, eu sou filho. Queridos, quando você diz sim para Jesus, acabou. Nunca mais Deus te deixa. Se você escapulir um pouquinho, Deus sempre vai criar situações para te trazer de volta ao propósito. Por quê? Porque você é filho. Entendeu, irmã Su? Entendeu, Bismarck? No dia que você disse, eu creio em Jesus, você se tornou um filho de Deus. Acabou. Se você tenta afastar um pouquinho do propósito, ele te arrasta. Ele vai criar alguma circunstância para te trazer de volta ao propósito. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com você? Sim ou não? Muitas vezes. Você já percebeu algum momento na sua vida, quando você se afastou do propósito, Deus criou alguma circunstância para te trazer de volta? Várias vezes. Você já me testemunhou isso várias vezes. Não é verdade? Isso acontece com todos nós. Com todos nós. Amém? Diga para o seu irmão assim, vai acontecer isso com você também. Toda vez que a gente, como filho, sai um pouquinho da direção que o Senhor tem para a nossa vida, Ele vai criar alguma circunstância para nos trazer de volta. Isso não é que Deus não nos ama, pelo contrário. É que Ele nos ama tanto que Ele quer nos ter perto dEle. E Ele sabe que o melhor lugar para a gente passar a eternidade é ao lado dEle, amém? E aí Ele vai criar circunstâncias para que a gente esteja ao lado dEle, próximo a Ele. Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão assim, se você está debaixo da disciplina do Senhor, é sinal de que você é filho. Amém? O texto continua dizendo que quem não aceita a disciplina não é filho legítimo. Verso 8. Olha o que diz. Verso 8. Quero mostrar para você na palavra. Versículo de número 8. Hebreus 12, 8. Mas se estais sem correção, da qual todos são participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se alguém não aceita a correção do Senhor, se alguém não aceita a mão disciplinadora do Pai, não é filho de Deus, é bastardo, é filho ilegítimo.
Vocês estão entendendo, sim ou não? O que evidencia que eu sou filho? Eu aceito a correção do Senhor. Eu aceito a disciplina do Senhor. Porque eu sei que esse cajado do Pai é para me trazer para perto dele. Sabe? A ideia do cajado na Bíblia, você sabe que o cajado ele tem uma ponta curva, como um cabo de um guarda-chuva, né? Todo mundo aqui já viu um cabo de um guarda-chuva. Então ele tem a ponta curva. Para quê? Quando a ovelha está se desagarrando do rebanho, ou correndo perigo de cair num precipício, num abismo, o que o pastor faz? O pastor pega aquele cajado, pega no pescoço da ovelha e traz a ovelha para perto dele. Amém? E quando a ovelha, ela é muito arteira, eu estava ouvindo uma ilustração interessante de algo real que acontece lá em Israel. Diz que tinha um grupo de turistas lá em Israel, dentro de um ônibus, e aí alguém viu um pastor de ovelha animal, ovelha bicho. Ele pegou aquela ovelha, chegou no mocotó da ovelha e quebrou. Tá. Com toda a força. Aí pegou a ovelha e botou no pescoço dele. Aí já desceu um pessoal do ônibus, principalmente tinha gente ali, essa questão de defesa dos animais e tal. Aí falou com aquele pastor, né? Por que você fez isso, bravo e tal? Desamor é esse, não sei o quê. E aí ele foi explicar, aqui, né, na nossa cultura a gente faz isso. E a gente faz isso porque essa ovelha aqui específica, ela estava dando muito trabalho, desgarrando o tempo todo o rebanho. Já não estava quase mais reconhecendo a minha voz. Então, essa ação aqui é para que ela se torne cada vez mais próxima. Eu boto ela no pescoço e eu vou tratar dessa ferida, até sarar essa perna, e ela vai ficar perto de mim, e aqui, com ela aqui no meu pescoço, eu canto, eu falo com ela começa a ouvir minha voz, e ela aprende o caminho, e ela vai estar, a partir de então, depois de ser curada, andando no caminho certo. Pois é, muitas vezes Deus faz isso conosco, queridos. O Pai, não no sentido literal, claro, mas no sentido que muitas vezes Ele cria circunstâncias para nos botar no colo dEle. Amém? Muitas vezes Deus cria circunstâncias para nos botar no colo dEle. Para dizer, olha, você está fugindo demais, você vai ficar aqui no meu colo. No meu colo, no meu colo. Pertinho agora, ouvindo a minha voz. Para você aprender a ouvir a minha voz e discernir a minha voz dentre tantas outras vozes. Diga glória a Deus. E isso é para o nosso bem. E a Bíblia diz assim, que aquele que fez a ferida, ele mesmo vai sarar. Amém? Aquele que fez a ferida, esse a ligará. Então temos que crer nisso. A disciplina, ou a correção do Senhor, ou o treinamento de filhos, não é para a nossa destruição. É para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Então quem não aceita a disciplina do Senhor, a Bíblia diz, que não pode ser considerado como um filho legítimo, mas como um filho ilegítimo, como um bastardo. O que a Bíblia nos ensina mais? No verso 9 diz que nós nos devemos nos submeter à disciplina do Pai. E quando nós nos submetemos à disciplina do Pai, o resultado é vida. Verso 9. Olha o que diz. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, ou seja, os nossos pais humanos, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, no verso 9, o texto diz que nós somos disciplinados pelo Pai, e quando nós nos submetemos ao Pai espiritual, nós viveremos. O resultado de nós nos submetermos ao treinamento do Senhor é que nós vamos experimentar vida, e uma vida de qualidade. Amém? Nós vamos estar experimentando vida, é para vivermos. Então você está sendo treinado para amadurecimento, porque Deus trata você e a mim como filhos adultos. Amém? Deus não vai ficar nos tratando a vida toda como filhos recém-nascidos.
O tratamento de Deus com um novo convertido é um, tratamento de Deus com alguém que já tem uma experiência na fé é outro. Assim como eu não trato os meus filhos da mesma forma, eu trato o Carol de uma forma, eu trato o John de uma forma e trato Sara de outra forma. Porque eles têm estruturas diferentes. Eu posso exigir mais de Carol porque ela já tem mais maturidade do que John e Sara juntos. Posso exigir mais de John do que de Sarinha. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Cada um na sua medida. Então a Bíblia diz que quanto mais nos é dado, mais nos será exigido, cobrado. Então se você já é um filho que já tem uma caminhada na fé, Deus vai cobrar de você uma responsabilidade maior do que de um novo convertido. Eu aprendi uma coisa interessante. O conhecimento só aumenta o julgamento. O conhecimento só aumenta o julgamento. Quanto mais você conhece, mais você será julgado por aquilo que você conhece. Entendeu? Por isso, quando você conhecer algo, você tem que começar a praticar logo aquilo que você conheceu. Que glória a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Tiago capítulo 3 diz isso. Muitos de vós não sejam mestres. Por quê? Por que ele diz isso? Tiago capítulo 3. Muitos de vós não sejam mestres, sabendo que nós, os mestres, seremos julgados com maior rigor. Tiago 3. E queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Para mim que prego a palavra, o juízo é muito mais intenso do que para você que nesse momento aqui apenas ouve. Eu sei que também você compartilha, você prega na célula, compartilha com outras pessoas. Mas para mim que exerce uma liderança, o julgamento é maior. Tiago 3. Claro, esse julgamento, só lembrando para que ninguém se apavore em relação à salvação. Julgamento para o crente não é de perda de salvação. É em relação às recompensas no reino de Deus. Amém? Olha o que diz a Bíblia. Tiago, capítulo 3. Logo depois de Hebreus, não é isso? Olha o que diz. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Por que ele está dizendo assim? Que todo mundo não pode se tornar mestre na igreja. Ele continua dizendo, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, nós os mestres, nós que ensinamos, nós que compartilhamos, nós que pregamos, nós que ensinamos a outros, seremos muito mais julgados, muito mais cobrados por aquilo que ensinamos, por aquilo que pregamos. Por quê? Porque se temos mais responsabilidade, se recebemos mais em uma maior medida, o Senhor nos exigirá mais. Vocês estão entendendo? Abra sua Bíblia rapidinho em Romanos capítulo 2. Sem a gente sair daí de Hebreus. Romanos capítulo de número 2. Romanos 2:1. Romanos 2:1. Quantos acharam? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Agora, verso de número 21. Verso de Romanos 2. Romanos 2, 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve roubar, roubas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, se nós fizermos uma comparação desses textos que nós lemos aqui, de Romanos, com o texto que lemos lá de Tiago, vamos ver que para nós que temos uma maturidade a mais,
que recebemos mais conhecimento de Deus, que fomos colocados em posição de liderança para ensinar a outros, para pregar para outros, a Bíblia diz que o juízo sobre nós será maior. Que a cobrança para nós será maior. Você está entendendo, queridos? Deus cobra muito mais de um pastor, de um pregador, do que cobra de uma ovelha. Deus cobra muito mais de quem prega a palavra do que daquele que apenas está ouvindo a palavra. Deus cobra muito mais daquele que ensina, porque a Bíblia está dizendo claramente aqui: você ensina a outro e não te ensina a você mesmo? Olha que responsabilidade. Você viu isso aqui? Você conseguiu enxergar isso, sim ou não? Romanos capítulo 2. Romanos 2, verso 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, ou seja, a outras pessoas, não te ensinas a ti mesmo? Quer dizer, eu estou ensinando para vocês e não estou ensinando a mim mesmo? Se eu não praticar o que eu ensinar para vocês, o que vai acontecer quando chegar diante do Senhor no juízo? Ah, meu Deus, eu não sabia. Ele vai dizer: claro que você sabia. Você passou a sua vida ensinando isso para o povo e você não praticou? Vocês estão entendendo? Quando Jesus falava com os fariseus, ele falava justamente por isso. Jesus disse para os discípulos, ele assim: olha, faça o que os fariseus fazem. Pode fazer o que eles fazem. Mas não ajam de acordo com a conduta dele. Faça o que os fariseus ensinam. Faça o que os fariseus ensinam. Mas não andem segundo a conduta deles. Porque eles ensinam uma coisa e vivem outra. Que responsabilidade, né, queridos? Isso é responsabilidade para mim, que sou pastor, para a pastora, para quem ministra aqui na frente, para quem lidera a célula, para todo mundo que exerce, de alguma forma, o seu ministério, ensinando, instruindo, falando para outros. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então Deus nos trata como filhos adultos, a nós que estamos em uma posição de liderança no reino de Deus. E eu acho interessante que quando João vai escrever, lá em João, na epístola de João, primeira epístola de João, você vê claramente 3 categorias de filhos ali. Ele diz: de filhinhos. Quem já leu isso? Filhinhos, vos escrevo, filhinhos. A ideia de novos convertidos, de bebês na fé. Ele fala de jovens. Quem já leu isso? Jovens, vos escrevo porque sois fortes, e a paz de Deus permanece em vós. É uma outra categoria de filhos, um filho já numa certa idade, mais maduro na fé. E ele fala de pais. Pais vos escrevo. Então ele escreve para os filhinhos, para os jovens e para os pais. Então na igreja sempre vai haver filhinhos, os novinhos na fé, os novíssimos na fé. Vai haver jovens, aqueles que já têm uma caminhada com Cristo. E vai haver os pais, aqueles que já estão em posição de instruir a outros, de ensinar a outros, de aconselhar a outros, de ministrar a outros, de conduzir a outros. Cada um terá de Deus, queridos, no dia do Senhor, um nível de julgamento. E eu não estou falando, claro, de julgamento para condenação. Amém? Vocês estão entendendo, né, gente? Sim ou não? Não estou falando de julgamento para condenação. Você está salvo em Cristo, é salvo pela graça. Esse juízo, esse julgamento para o crente, é julgamento para recompensas. Para os níveis de recompensa que nós vamos receber do Senhor. Se você está passando por disciplina, queridos, do Senhor, é o que Deus está fazendo com você? Deus está nos tirando desse nível aqui, para esse nível aqui. Amém? Para esse nível aqui. Só que Deus continua fazendo a gente crescer. E quando vem a mão disciplinadora do Pai, é treinamento para nos tirar desse nível aqui e nos colocar nesse nível aqui. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ou seja, todas as vezes que você experimentar a disciplina do Pai, entenda uma coisa: Deus está treinando você para tirar você de um nível para outro. Porque Deus não quer que você fique criança a vida toda na igreja. Deus não quer que a gente fique criança a vida toda. Sabe por quê? Porque o maior problema na igreja é gente que não cresce, que não amadurece. Eu disse para vocês aqui domingo, eu não tenho problema com criança na igreja. Criança de verdade. O meu problema é com adulto que é criança. Que adulto
na configuração externa, mas que ainda é criança nas emoções. Porque esse dá muito trabalho. Porque o adulto, no tamanho ou na idade, mas que é criança nas emoções, dá muito trabalho na igreja. É cheio de milindres, né? É cheio de situações. E olha que interessante, queridos. Geralmente, na igreja, tem duas classes de pessoas. Assim, de forma geral. Aqueles que trabalham no reino. E aqueles que dão trabalho. E quando eu digo trabalhar no reino, entenda para que você compreenda o que eu quero dizer. Trabalhar no reino, não estou me referindo a ter um cargo. Vocês estão entendendo? Porque tem gente que tem um cargo na igreja, mas não trabalha para o reino. Entende isso? Essa diferença? E tem gente que não tem cargo nenhum na igreja e trabalha para o reino. Então não estou falando de ter cargo na igreja. Eu estou falando de ser um trabalhador do reino. Por exemplo, alguém que tem o dom da intercessão e entende isso, e aquela pessoa intercede, está ali orando, gerando vidas através de sua intercessão, é alguém que está trabalhando para Deus. Talvez ninguém sabe. Vocês estão entendendo, sim ou não? Talvez ninguém sabe. Talvez aquela pessoa não tenha cargo nenhum na igreja, ninguém nem conhece. Mas é uma pessoa que intercede, passa horas diante do Senhor, gerando no mundo espiritual avivamento, milagre, salvação de vidas, transformação de vidas. Pois é. Quem trabalha no reino de Deus, dificilmente dá trabalho. Agora, geralmente, quem não trabalha é quem vai dar mais trabalho. Quem geralmente não faz no reino é quem mais cobra, é quem mais exige. Ninguém me abraça na igreja. Ô pastor, eu entro na igreja, ninguém me abraça. Então abraça. Se ninguém te abraça, você abraça. Ah, ninguém me cumprimenta. Você disse à igreja que ninguém me cumprimenta. Então você cumprimenta. Vocês estão entendendo? Diga amém. Ninguém me visita. Então você visita. Quem me visita, irmãos? Hã? Quem me visita por mim? Quem me visita por mim? Quem me visita por mim? Por mim mesmo, assim. Eu vou visitar o meu pastor por ele mesmo. Quem me visita, geralmente me visita porque quer algum tipo de solicitação. Quem me visita por mim mesmo? Hã? Magoei. Vou deixar de ser pastor dessa igreja. Ninguém me vem na minha casa, ninguém me visita. Por que eu não faço isso, irmãos? Eu cresci. Eu não estou mais na alma. Não vivo mais pelas minhas emoções, nem pelo que sinto, mas pelo que creio. Deus me fez ser um pai. Quando você se torna um pai maduro, não é assim que você vive a vida com seus filhos? Você dá sem exigir. Você dá amor sem cobrar retorno, sim ou não? Porque você se tornou um pai. Então quando você cresce e se torna pai para outras pessoas, é assim que você tem que encarar a vida cristã, queridos. Amém? É assim que você tem que encarar a vida cristã. Então você tem que ser para os outros aquilo que talvez você gostaria que outros fossem para você, mas se não está sendo, você é. Então chegue na igreja, não fica querendo que os outros se abracem, não, vai logo abraçando. Amém? Seja igual o Eides. O Eides nesse sentido é uma referência, né? Eu acho que ela já... Quem aqui já recebeu um abraço de Eides? Olha aí. Estou dizendo? É assim, gente. Eu nunca vi o Eides me reclamando assim, pastor, ninguém me abraça nessa igreja. Nunca vi. Nunca vi ela chegar com essa reclamação para mim. Por quê? Porque ela já chega na igreja abraçando todo mundo, beijando todo mundo. Oh, meu amor, minha linda, minha flor. Não é verdade? Então assim, queridos, presta atenção. Nós precisamos ser assim, alguém que dá. Que doa. Isso é sinal de quê? De maturidade. Quantos estão entendendo? Diga amém.
Então Deus não quer que você seja um crente menino a vida toda. Um crente bebê na fé a vida toda. É por isso que nós passamos pela disciplina do Senhor. Amém? A disciplina do Senhor tem esse propósito de nos amadurecer, de nos fazer crescer, de fazer com que a gente rompa os nossos limites, de fazer a gente sair de um nível para entrar num outro nível. Porque Deus não quer que você seja a vida toda menino na fé. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, sentia como criança. Quando me tornei adulto, eu desisti das coisas de criança. Você está entendendo, queridos? Eu já brinquei de carrinho, você sabia disso? Qual que graça você teria eu chegar aqui e de verdade ficar brincando aqui de carrinho? Chamando o Azaf, Caleb, para brincar comigo de carrinho aqui na igreja, sentando no chão. A não ser se fosse algo proposital para entreter as crianças, mas se essa fosse a minha postura mesmo, eu ia dizer, eu não quero ficar nessa igreja não. Por quê? Porque quando você cresce, você tem que desistir das coisas de menino. Quantos estão entendendo, gente? O que me preocupa, amados, é que eu percebo que tem gente que passa anos e anos e anos na fé e não cresce. Isso me preocupa. E nós precisamos nos avaliar. Eu estou crescendo. Eu estou crescendo espiritualmente, eu estou crescendo como pessoa, eu estou crescendo emocionalmente, eu estou rompendo os meus limites, eu estou crescendo. Porque quando Deus permite para a gente, queridos, nós temos que entender isso. Quando Deus permite vir sobre nossas vidas a disciplina do Senhor, é para o nosso crescimento. Deus não nos disciplina para a gente quebrar, para a gente ser destruído, para a gente desistir da fé, não. Deus só nos disciplina, e disciplina aqui é a ideia de instrução, de educação, de correção de pai com filho. Deus só nos disciplina para que a gente cresça, para o nosso crescimento. Não é assim quando você disciplina os seus filhos, sim ou não? Quantas vezes eu disciplinei os meus filhos e olhando nos olhos deles disse assim, olha, papai ama você e papai vai disciplinar por isso, porque eu quero que você seja uma pessoa de bem. Um menino de bem, uma menina de bem, e eu vou disciplinar por isso. Todos os meus filhos eu disciplinei fisicamente, disciplinei com palavras, disciplinei com instrução, disciplinei com orientação, todos eles. Nenhum morreu por causa da disciplina. Nenhum se desviou do Senhor por causa da disciplina. Nenhum deixou de me amar por causa da disciplina. Vocês estão entendendo, queridos? Então é importante que a gente entenda que quando Deus nos disciplina, nós precisamos aceitar a disciplina do Senhor, porque é para o nosso crescimento. Amém? Concluindo então, a Bíblia termina e o último ponto é esse. A disciplina, ela produz frutos. Ela produz frutos. Primeiro, a Bíblia nos diz que a disciplina é por pouco tempo. Qual é o tempo? Até a gente aprender a obedecer. Agora, claro, se você demora de aprender a obedecer, a disciplina vai demorar na sua vida. Verso 10 diz isso, que Deus nos disciplina para a gente aprender a obediência. Versículo de número 10. Olha o que diz. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, ou seja, para aprendermos a obedecer, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, enquanto você não aprende a obedecer ao Senhor, aquela disciplina específica na sua vida vai permanecer. Não estou entendendo. A disciplina é para levar você a aprender a obedecer. Enquanto você não aprende a obedecer, aquela disciplina específica vai permanecer. Não estou aguentando mais isso, meu Deus. Obedece. Aprende a obedecer. Depois ele diz
Ele quer nos fazer participantes da sua santidade. Verso 10 também. Nos fazer participantes da sua santidade. Então a disciplina do Senhor quer fazer de você uma pessoa mais santa, mais parecida com Jesus, no seu caráter. Amém? E por último, a disciplina produz em nós uma tristeza por hora, mas depois produz frutos pacíficos de justiça. No momento que você experimenta a disciplina, a provação, a luta, os vales que você enfrenta na vida, naquele momento você sente tristeza. Mas depois, a Bíblia diz que você vai experimentar justiça. Amém? Você vai crescer. Então, claro que ninguém gosta de passar. Eu não gostei de passar por todas as provações que eu já enfrentei na minha vida. Mas eu agradeço a Deus por cada uma delas. Elas me fizeram crescer. Elas me fizeram uma pessoa melhor. Cada disciplina. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? O apóstolo Paulo disse isso e eu sinto isso na pele. Ele disse assim, parece que a nós apóstolos, ele fala isso, né? Deus nos colocou por últimos. Eu penso isso muitas vezes. Parece que a nós, pastores, líderes, Deus nos coloca por últimos. Quantas e quantas vezes eu orei por um milagre de uma pessoa e Deus fazia o milagre na hora e eu estou precisando do mesmo milagre e Deus não me responder para mim e esperar anos. Quantas e quantas vezes eu dizer, por que, Senhor? Eu orei pela pessoa e a pessoa recebeu e eu não recebi. O que tem errado comigo? Deus diz nada. É que eu estou ensinando você a depender mais de mim, a confiar mais em mim, a receber mais graça. O tempo daquela pessoa receber aquela bênção foi aquele, mas o seu ainda não é chegado. Entende, queridos? Isso pode acontecer com você também. Você pode orar por uma pessoa por um milagre específico. O meu milagre, e Deus é assim. Deus às vezes bota a gente para resolver situações de pessoas que a gente está enfrentando a mesma batalha. Diz, eu não sei nem o que fazer. Como é que eu vou falar com a pessoa isso? Eu só estou passando a mesma situação. Eu disse, pode ir, enquanto você cuida dela, eu cuido de você. Amém? Então, confie no Senhor. Se você está enfrentando desafios, se você está enfrentando momentos disciplinares de Deus na sua vida, creia que isso é treinamento. Deus está treinando você para coisas grandes, para coisas extraordinárias. Eu aprendi uma coisa com o apóstolo René Terranova. Ele diz assim, o líder é forjado nas crises. O líder é forjado nas crises. O líder é forjado nas crises. Então, as crises pelas quais nós enfrentamos, batalhas, lutas, provações, são oportunidades que Deus nos dá de forjar em nós o líder de multidões que vai nascer. Amém? Fica de pé no nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Senhor.